Olá pessoal, me chamo Francisco Nogara Neto, sou engenheiro agrônomo e gostaria de comentar com vocês um estudo de caso em que analisamos várias fontes de dados de um talhão agrícola. Esta análise de dados é um produto de nossa plataforma. A ideia desse trabalho surgiu quando fizemos um levantamento de VANT de um drone dentro da área desta empresa e percebemos que haviam algumas situações em que poderíamos auxiliar fazendo uma análise histórica desse talhão por intermédio de imagens de satélite, comparando com o mapa recente de colheita e cruzando com as informações do VANT. Seria um produto que pudesse fazer com que o cliente gerisse melhor a variabilidade e a produtividade dentro da lavoura. O início desse trabalho, então, foi no dia 15 de fevereiro deste ano, 2017, com a captura de imagens através de um sensor multiespectral de 5 bandas. Depois do tratamento e processamento das imagens, nossa empresa buscou imagens de satélite gratuitas que pudessem representar o melhor momento em cada safra dos últimos 3 anos, considerando inverno e verão, e assim pudéssemos comparar os índices de vegetação obtidos a intermédio do VANT e das imagens de satélite. Paralelo a isso, a colheita da soja, que seria feita após o dia 15 de março, nos levaria a também ter em mãos, para contribuir com a análise, o mapa de colheita da lavoura. Nesta imagem está representado o equipamento utilizado, VANT mais o sensor, a data em que fizemos o levantamento, e à direita da imagem, acima, temos a representação gráfica do índice NDVI e abaixo o índice NDRE, que são dois índices comumente utilizados e que nos dão uma boa ideia de como está o vigor, o potencial produtivo de uma lavoura. Aqui nós podemos ver mais produtos dos muitos que se consegue extrair por intermédio de uma análise de imagem gerada por VANT. Nós temos um mapa altimétrico do modelo de superfície, com as linhas de fluxo da água em azul, e esse modelo é bastante útil para que possamos estabelecer estratégias de conservação de solo. À direita está classificado o potencial de erosão por classes de declive, representando por cores, onde a coloração verde escura seria a situação com menos possibilidade de erosão, a verde clara, depois a área alaranjada e por último a área amarela, onde o risco de erosão seria maior. Esta outra imagem, então, fizemos para que haja uma comparação entre a imagem gerada por um VANT ou drone e a imagem de satélite. As duas imagens, a da esquerda seria obtida pelo VANT, que é o mesmo índice da imagem obtida pelo satélite que está à direita desse slide. Observa-se que existe uma coerência muito grande no comportamento das duas, pode ter um efeito aí de escala de cores, mas que a imagem de satélite é menos detalhada do que a imagem de VANT. Isso é bem perceptível nessa condição. Porém, a qualidade da informação, que é o importante para nós, não é muito prejudicada. Após analisada e processada as imagens obtidas pelo VANT, fomos buscar as imagens de satélite relevante para o nosso projeto, desde a safra de inverno de 2014-2015 até a safra atual, verão 2016-2017. Dentro das possibilidades das imagens
que não tinham nuvem nesse período analisado, buscou-se aquelas que poderiam ter maior relevância na informação e para processamento estatístico. Após o tratamento estatístico adequado, podemos estabelecer comparações do índice NDVI em cada situação relevante, portanto, em cada safra, com o comportamento médio desse índice. Nesta imagem está representado por uma escala de cores qualitativamente. Deste ponto em diante, basta observar a data que está no alto e ao centro da imagem, nós podemos comparar as diferentes safras, o índice NDVI. Após toda a análise do índice NDVI, pode-se então calcular um coeficiente de variação médio que busca determinar onde houve maior ou menor variação desse índice durante os anos. Continuando a análise, esse é um outro índice que procura correlacionar o comportamento da planta com a quantidade de água que a mesma continha. Com o mapa de colheita, gerado após o dia 15 de março, nós podemos fazer uma comparação dos dados de produtividade com os dados de vegetação obtidos por satélite e por vento. O interessante nesse processo é observar que nesse mapa da direita houveram alguns pontos do talhão em que não houve a geração dos dados buscados. Nessa ampliação que vocês veem à esquerda, está representado o ponto com o valor de produtividade em cada ponto. Com isso também percebeu-se que haviam dados que não estavam corretamente registrados, nos levando a utilizar de ferramentas que pudessem filtrar e exemplificar melhor o resultado obtido no campo. Após o emprego de ferramentas de geoestatística e ferramentas de tratamento de dados, podemos encontrar qual a melhor correlação do mapa resultante desse processo de produtividade com o índice de vegetação. Dentro dessa representação, podemos obter uma fórmula e com essa fórmula, então, na tentativa de se preencher os espaços em que não haviam registro de dados. Assim, estabelecido qual o melhor índice de vegetação e a equação para preenchimento dos dados a campo, podemos elaborar os mapas de produtividade e, com isso, tornar mais claro o resultado econômico desse talhão. Interessante observarmos, principalmente naquele mapa que está ao lado direito, em que haviam pontos do talhão em que a receita líquida ficou menor do que R$1.000 por hectare e regiões do talhão em que a receita líquida ficou acima de R$1.600 por hectare, e isso representaria uma margem de 60% de diferença entre um resultado econômico e o outro. Com toda esta análise, é possível então elaborar-se algumas estratégias de diagnóstico e de intervenção. Por fim, então, elaboramos resultados analíticos na forma gráfica,
com isso simplificando o processo de interpretação ao agricultor e seus consultores, facilitando a tomada de decisão e a intervenção e análises adequadas a cada situação.